Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Na noite desta segunda-feira, a Câmara impôs uma dura derrota ao governo. O plenário da Casa aprovou o requerimento de urgência do projeto de decreto legislativo que suspende a alta do IOF. Foram 346 votos favoráveis e 97 contrários ao requerimento proposto pelo líder da oposição, deputado Zucco, do PL. A derrota de Lula na Câmara teve apoio em massa de partidos que controlam 12 ministérios na esplanada. União Brasil, PP, Republicanos, PSD, PSB, PDT e MDB foram responsáveis por 65% dos votos favoráveis à tramitação acelerada da proposta. Ao lado do governo ficaram PT, PCdoB e PSOL. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reuniu com lideranças da oposição para discutir a possibilidade de pautar ainda nesta semana a votação do mérito da proposta que pode anular de vez o decreto editado pelo governo Lula. Em entrevista coletiva depois do encontro, o líder da oposição, Luciano Zucco, classificou a política econômica atual como arrecadatória e sem nenhum tipo de análise de corte de gastos. Não existe um projeto de desenvolvimento econômico por parte desse governo. Existe um confisco, uma arrecadação, sem nenhum tipo de análise de corte de gastos. Sobre esta pauta do IOF, ficou acordado que hoje teremos uma conversa informal, mas que amanhã teremos uma reunião provocada justamente pela votação de ontem, com os líderes, visando inclusive a possibilidade de pautarmos o mérito deste PDL de urgência, né? A urgência do PDL. Enfim, então na questão que se trata o IOF, foi muito boa. A gente escutou por parte do presidente que a resposta no plenário da votação já diz o que o Congresso pensa sobre aumento de impostos. Não vamos permitir mais nenhum tipo de ação nesse sentido. Excepcionalmente, o deputado Hugo Motta, presidente da Câmara, recebeu os líderes da oposição e eu dizia, inclusive há pouco, que 12 partidos que controlam ministérios na esplanada votaram contra o governo. Isso sinaliza uma crise na própria base do governo? 346 votos é mais do que termômetro. Isso não tem volta. O plenário já deu o recado. Não há nenhuma possibilidade desse pacote do ministro da Economia, Fernando Haddad, que, aliás, está de férias no momento tão crucial, o governo precisando angariar votos, o governo precisando articular a base, buscando uma boia de salvação, e o Fernando Haddad está passeando de férias. Vejam vocês, essa é aquela velha fábula da cigarra e das formigas. O que é que o plenário da Câmara dos Deputados sinalizou? Primeiro, não vai passar nenhum tipo de arroxo, não vai passar nenhum tipo de aumento fiscal, de tributo, imposto a mais no bolso do brasileiro. O brasileiro não aguenta mais. Os deputados sabem que ou eles ouvem as suas bases agora e esquecem qualquer tipo de negociata, a palavra negociata, por emendas parlamentares, a chantagem que a Gleisi Hoffmann, ministra, tentou fazer, né? Veja bem, se não passar esse pacote, não vai ter a emenda para sua base. Emenda é o quê? Emenda é aquele dinheiro para a reforma da praça, pavimentação, obra no seu reduto eleitoral, Santa Casa e por aí vai. Isso o deputado precisa, ele precisa desse recurso, mas o recado está dado. Nós não vamos nos dobrar agora, porque sabemos que o custo de aumentar impostos vai ser muito pior na urna. Então, é um governo que nunca teve base e agora perde-se também aquela sustentabilidade mínima com aqueles partidos do Centrão. De quem eu falo? Falo do União Brasil, do PP, de determinadas siglas como Republicanos, o PSD do Gilberto Kassab, que sempre formaram uma massa forte dentro da Câmara. Não à toa o Hugo Motta é o principal representante desse Centrão, foi eleito com 444 votos, mas que agora está pronta, essa massa está pronta para desembarcar do lulopetismo. Não vão com o PT para a urna. Então, não tem jeito. A pauta é ruim, o Brasil não quer, o deputado entendeu, não vai ter emenda que ajude. Inclusive, não é isso, o Adalberto Piotto, o PSB foi um dos partidos que não votou
a favor, né, do desejo do governo, votou contra a vontade do governo. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Essa crítica que o Zucco fez, que nós assistimos há pouco, você acha que hoje, nesse momento, ela reflete um sentimento geral dentro do Congresso em relação às medidas fiscais do governo Lula? Eu vou voltar só num ponto antes que o Silvio mencionou aí. A eleição de 2026 está na rua. O deputado está pensando na eleição de 2026 e faz sentido. E ele sabe. Eu conversei recentemente com 2 prefeitos aqui do interior de São Paulo e eles disseram que antes, normalmente, o eleitor chegava quando visitava o deputado ali, o deputado ia visitar a região. E a pergunta é, verba para isso, verba para aquilo? Como o Silvio mencionou, isso faz parte, né? O deputado é a voz das pequenas cidades ali em Brasília, coisa que Brasília não consegue, às vezes, ouvir esses pequenos municípios ou necessidades locais, de comunidades locais, né? Mas hoje também se pergunta, esse governo não dá mais. Olha, e o STF? Imagina só um deputado votar com um governo que é associado ao Supremo. Nesse caso, especificamente, é só uma ligação de governo e Congresso para aumento de impostos, que o Congresso já disse não, pelo menos na votação da urgência, e depois ter que explicar isso ao eleitor. É um eleitor muito mais bem informado. É um eleitor que sabe exatamente o que está acontecendo, que o Congresso ficou de joelhos ao governo lá atrás, entregando emendas, e de joelhos ao STF, que não quer mais isso, que não aceita mais esse comportamento, digamos, esse comportamento passivo do Congresso Nacional. Sim, o recado foi dado, 346 votos, é para lá de expressiva essa votação. Claro que precisa votar esse mérito, deveria ter votado já ontem, estava no acordo para não votar, mas esse era o momento. O governo ganhou tempo, parte da imprensa e da análise da Faria Lima está dizendo que serão mais 2 semanas para tentar algum acordo. O Zucco está dizendo o contrário, que amanhã tem uma reunião de líderes e possivelmente pode ser que esse assunto seja, sim, colocado na pauta para sim ser votado, o mérito, e derrubar de vez esse negócio. É o que melhor poderia acontecer, porque volta agora ao que você me perguntou em relação ao Zucco. O governo não tem mais nada para entregar, o governo só entrega aumento de impostos. É um governo que não tem, sim, plano de desenvolvimento econômico nenhum, nada. O ministro da Fazenda está de férias, como lembrou o Silvio há pouco. Qual é a alternativa se, por um acaso, como o direito que tem o Congresso, disser não? O que o governo vai fazer? Você coloca uma série de coisas na mesa, você discute com o mercado, com a sociedade, outras possibilidades. Você não pode viver imaginando que o Congresso sempre vai falar sim para você. Porque o Congresso tem autonomia, e que bom que o Congresso recuperou essa autonomia. E tomara parte dessa base do governo, e eu estou falando mais do Centrão, porque a oposição está firme, eu estou falando do PL, estou falando do Novo, essa oposição está firme nas suas posições, o Zucco lidera essa oposição e está muito claro no que defende, ou seja, não dá mais para ter aumento de impostos, mas que essa base aí não vá sofrer novamente os efeitos alucinógenos da liberação de emendas, porque não dá mais. A questão é que o país não suporta mais esse tipo de coisa. É um governo completamente perdulado que não consegue governar porque não tem nenhum plano, nunca teve, nem na campanha. E aí nós estamos numa situação agora, nesse instante, que o Congresso precisa dar uma resposta porque o governo precisa se sentir emparedado e tentar fazer alguma coisa. Difícil imaginar que saia alguma coisa da cabeça do Lula e do Haddad em prol e em favor do país. Às vésperas de um ano eleitoral, uma votação tão expressiva como essa, 346 votos a favor da urgência, incluindo de partidos do centro, como o PSD e o PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Será que isso sugere realmente uma fragmentação dessa base governista? Mostra um enfraquecimento da coalizão do Lula ou é só uma reação momentânea a essa alta do IOF? Os deputados, eles estão pensando, em primeiro lugar, naquilo que vai acontecer daqui a poucos meses, ou seja, na própria reeleição. Eles estão ouvindo as ruas e as ruas não toleram mais 1 centavo de imposto tungado pelo governo. Não aceitam mais medidas que colocam as mãos do governo nos bolsos dos brasileiros. E por isso, então, estão rejeitando de fato, um pedido de mais carga tributária no colo do cidadão comum. Para arrecadar quanto? 20 bilhões de reais para tentar fechar as contas públicas deste ano e quem sabe dos próximos, dependendo de como será a farra populista de Lula no ano que vem. Mas isso tudo, como é justificável frente aos olhos do brasileiro médio, se na mesma semana em que o governo pediu mais 20 bilhões de reais para os cidadãos, gastou 73
dando aumentos para o funcionalismo público. Em uma só semana, o presidente Lula gastou 2,3 milhões de reais em carro alugado para a sua viagem em Paris. Como é justificável aos olhos dos brasileiros que temos a Janja, que se comporta como Maria Antonieta, a Maria Antonieta dos trópicos, que quis transformar o Palácio da Alvorada numa Versalhes tropical, comprando móveis caríssimos desde o primeiro dia do mandato, e por outro, temos o mesmo governo, capitaneado por Lula e por Janja, que pedem para os brasileiros cederem parte cada vez maior da sua renda para financiar essa farra. Como é aceitável isso aos olhos de uma população que não consegue chegar mais no final do mês, porque é uma inflação que é constantemente mais alta daquilo que deveria ser, mais alta daquilo que está previsto na meta de inflação decidida pelo próprio governo Lula na Comissão Monetária Nacional. Então é óbvio que os deputados estão percebendo que qualquer voto a favor dessa sanha arrecadatória é um voto a menos, né, para a sua reeleição. Seria para muitos deputados a condenação à irrelevância política e à morte política nas próximas eleições. Portanto, não é surpreendente que a base governista, a maioria da base governista disse não a isso tudo, porque eles estão pensando o que vai acontecer depois que o Lula sair do poder, porque isso vai acontecer. O PT vai desaparecer como força política organizada quando o Lula não será mais líder, ou porque ele decidirá se aposentar, ou por questões biológicas. Então, é óbvio que os deputados que pretendem estar ainda lá por um bom tempo estão pensando nisso. Mas o que é dramático, Daniel, só para concluir, é que o governo não sabe onde ir. Porque se não aprovarem e não aprovarão esse aumento de imposto, ele não quer cortar e não pode cortar gastos públicos por causa do populismo pré-eleitoral. Então, o risco é o pânico nos mercados. Se terminamos o ano com mais 20 ou até 50 bilhões de reais de rombo no orçamento, porque não sabemos se esse contingenciamento de outros 30 vai funcionar, os mercados vão começar a se perguntar: a dívida pública brasileira é sustentável? Ou as contas públicas brasileiras são viáveis? Ou é melhor vender tudo e comprar outros ativos, como ouro, como dólar, tirar o dinheiro do Brasil? Portanto, o governo está arriscando chegar em 2026 com uma crise de confiança na dívida pública que poderia criar gravíssimos problemas para a economia brasileira, para o real, poderia perder força frente ao dólar, e também para a rolagem da dívida pública. Muito bem, agora 6 em ponto da Câmara, vamos para o Senado, porque o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, avisou aos líderes partidários que vai ler o requerimento de abertura da CPMI, que investigará fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O procedimento será feito hoje, durante a sessão do Congresso Nacional. Apesar de ser uma batalha da oposição para apurar crimes e desgastar a imagem do governo Lula, a comissão deverá ser presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD, que é aliado do Palácio do Planalto. Ele também presidiu a CPI da Covid. Por outro lado, a relatoria deve ficar com um parlamentar do Partido Liberal. Depois da leitura do requerimento, será aberto o prazo para a indicação dos membros, que leva, em geral, mais de um mês para ocorrer. Assim, a instalação de fato deve ocorrer somente em agosto, depois do recesso parlamentar, que se inicia no dia 18 de julho. Silvio Navarro, quero ouvir você. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, considera os crimes graves e disse que a questão já está sendo investigada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, ou seja, denotando que não precisa de CPI. Mas não tem número, né, Daniel? Vai ter a CPMI, pelo menos é o que o regimento manda. O que o Davi Alcolumbre vai fazer, e não se trata de nenhum heroísmo, e nem devemos bater palma para o Davi Alcolumbre, não. Ele está seguindo a obrigação, o regimento, ele não tem outra saída. Como presidente do Senado, consequentemente, é presidente do Congresso Nacional. E quando se trata de uma CPMI, o M é de mista, com a participação da Câmara e do Senado, ele é obrigado a ler. Uma vez lido o pedido, a CPI está imediatamente instalada. E aí, o próximo passo, os partidos devem indicar os seus representantes. Há determinadas manobras para postergar, para empurrar aqui e ali, principalmente porque estamos já entrando no período do São João no Nordeste, e eles vão emendar isso com o recesso parlamentar e por aí vai? Sim, mas não há como fugir dessa CPI no segundo semestre. Aí alguém pode dizer assim, pô, mas o Omar Aziz é o Omar Aziz da CPI ou CPMI também, né, para usar o termo correto,
do 8 de janeiro, não deu em nada, da Covid, da pandemia. Do 8 de janeiro, a relatora era a Elisiane Gama. Mas da CPI da Covid, e ali você tinha o Omar Aziz, o Renan Calheiros, o Randolph. Os tempos... tem uma frase que é muito corriqueira, e nós aqui já utilizamos várias vezes, mas em Brasília ela é ouvida o tempo inteiro, né? Atribuída a Magalhães Pinto, que foi senador, governador de Minas Gerais. Política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, você olha de novo, ela mudou. É assim que funciona em Brasília. O que acontece? O Omar Aziz é aliado de primeira hora do governo até a página 2, porque ele tem eleição no ano que vem. Todo mundo vai enfrentar uma eleição. E esses partidos do Centrão que falávamos há pouco, quando comentamos a questão da urgência lá na Câmara, esses partidos também estão se mexendo. O União Brasil, o PP, o Republicanos, o PSD do Kassab, o PP é presidido pelo Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira hoje é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. O União Brasil tem figuras que já defendem abertamente a ruptura já com o governo Lula. Não precisa esperar até abril, que é quando a torneira das emendas parlamentares vai secar. O Ministério é obrigado a fechar a torneira em abril. Por conta do calendário eleitoral, não pode mais liberar dinheiro. Então, o União Brasil do Ronaldo Caiado, do ACM Neto, já quer desembarcar. O próprio PSD está amarrado com as duas mãos no Tarcísio de Freitas, tentando trazê-lo para o partido para a disputa de 26. Então, e o Tarcísio é do Republicanos. Então, só para citar um pouco desse xadrez, todo mundo está com a cabeça no ano que vem, e não com a cabeça em proteger um governo que já caiu de podre, que tem dificuldades para terminar o mandato e está enrolado até o pescoço com uma crise no coração da Previdência Social. Finalizo, Daniel. Roubar aposentado é algo que você não precisa explicar. Não é como a Lava Jato, ou mesmo o Mensalão, que você precisa lembrar quem é o lobista, como é que o dinheiro chegava, a lavagem de dinheiro, a empreiteira. Não tem nada disso. Roubaram no contra-cheque do aposentado que está assistindo a gente agora, e ele tem o pai, tem o filho. As pessoas já entenderam o que aconteceu. Por que não investigar? Quem não quer investigar? O PT não quer investigar? O Jacques Wagner está dizendo que é melhor deixar na mão da Polícia Federal aparelhada politicamente, quase uma guarda pretoriana do consórcio Supremo Tribunal Federal Lula? É óbvio que não. O Legislativo, a função constitucional, uma das, é fiscalizar o Executivo. E teremos a CPMI. E não adianta dizer, mas a maioria dos partidos tem ministérios. Calma, até o final do ano já não tem mais. Muito bem, Silvio. Na tela, enquanto o Silvio falava, e agora eu peço para a gente encher a tela com esse conteúdo, está aí a imagem do que acontece nesse momento. Começou há pouco essa reunião conjunta no Congresso Nacional, essa sessão que promete ser muito longa, tem ao menos 60 vetos presidenciais para serem votados, analisados aí por deputados e também por senadores, e essa sessão também pode marcar ainda hoje, Adalberto Piotto, a leitura desse requerimento que cria essa CPMI do INSS para investigar essas fraudes em benefícios previdenciários. E a CPMI é tão importante, embora talvez só comece a funcionar no ano que vem, porque, veja só, a Advocacia Geral da União, do Messias, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que não responsabilize o INSS e a União nos processos, que não permita que a União e o INSS sejam responsabilizados nesses processos que, claro, as vítimas, os aposentados que foram roubados com descontos irregulares, ilegais, criminosos nos seus pagamentos para essas associações que não tinham essa autoridade e tampouco essa autorização, ou seja, enganaram os aposentados brasileiros para que a União e o INSS não sejam responsabilizados. Ou seja, o governo vai lá e recorre ao STF, porque sabe que no Congresso não tem mais condição de fazer muita coisa. E vai passar, sim, por uma investigação extremamente dura no Congresso Nacional. É o que se espera de uma CPI. E até pelo caso que o Silvio já mencionou. Há uma mudança de ventos no Congresso Nacional e, claro, com um olhar muito claro para a eleição do ano que vem. Detalhe que o Supremo, essa ação vai ficar na mão do ministro Dias Toffoli, e a preocupação é exatamente qual vai ser o fim que ele vai dar.
pode ser por uma decisão monocrática, permitir por algum tempo. Agora, na Constituição é garantido o direito do cidadão brasileiro de recorrer à justiça quando sente um direito seu lesado. Isso está no artigo 5º. É uma cláusula pétrea, ou seja, é um direito inalienável. Como é que o Supremo vai lidar com isso para permitir é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Mas veja que o governo não está preocupado em resolver a questão. Tanto que, de novo, ele não quer ser culpado por nada e vai pedir ao Supremo a liberação de crédito extraordinário para que isso não conte no superávit primário, como se gasto fora ou dentro não fosse gasto, é gasto do mesmo jeito, porque senão ele pode responder também por questões fiscais lá na frente, para pagar esses aposentados. O governo retirou, dentro da investigação que foi feita inicialmente, aquela associação que tem o irmão do Lula como presidente. Qual é a explicação para isso? E outra, quando é que o governo se mostrou claramente disposto a resolver essa questão? E outra, lá atrás tem a informação da omissão do Ministério, que era exatamente ocupado pelo PDT, em relação às fraudes do INSS. Quer dizer, ficou muito tempo sem fazer nada para evitar um problema que, obviamente, só se avolumou. Essa é a questão. Daí a necessidade, sim, de uma CPMI, é uma CPI mista, e aí nós vamos ter uma investigação política também do caso. Porque depender, obviamente, do Supremo, depender da Polícia Federal, depender só... Não funciona. Hoje não dá. Hoje não dá. Você precisa de um Congresso mais atuante. E um Congresso que lá atrás derrubou governos, obviamente, demonstrando claramente o tanto de corrupção que tinha. E isso é importante num momento como esse, que o Congresso se reerga, tome novamente a sua altivez e o valor que tem determinado pela Constituição. Porque a crise institucional começou justamente quando o Supremo invadiu as prerrogativas dos outros poderes e esses outros poderes, entre os quais o Congresso Nacional se permitiu.